Bom, para contextualizar, hoje a gente vai fazer um comentário a respeito de morte encefálica. Tá? Esse é um tema bastante importante que a gente precisa abordar no dia a dia nosso, por algumas razões. Primeiro, com a avançada tecnologia e o avançar nos cuidados e atenção ao paciente, a gente adquiriu uma gama imensa de cuidados invasivos, e que a gente precisa saber o limite, até onde a gente progride, até onde a gente avança, até onde a gente mantém uma vida artificialmente, tá? Pensando nisso por algumas razões. Primeiro, pensando no custo operacional disso aí. Nós temos uma deficiência imensa de questão de leitos de UTI e de recursos hospitalares. O hospital é uma coisa cara, é um recurso caro. Quando mal empregado é um prejuízo. Nós temos um número escasso de leitos de UTI, então isso demanda. Segunda coisa, nós temos que pensar que hoje, com a tecnologia, com os avanços da medicina, nós temos os transplantes. E focando nisso, a gente consegue ter um melhor direcionamento, uma melhor resolução, até para facilitar a questão do manejo e doação de órgãos. E por último, a gente tem que pensar na questão do ser humano, tá? Até que ponto existe vida, até que ponto você prorroga artificialmente uma vida, pensando na questão humana, pensando na questão da família, aonde é o ponto-chave em que acaba a vida e que ela passa a ser apenas algo mecânico. Então, para isso, durante anos, foram desenvolvidos vários estudos e várias formatações. E a gente segue meio que um padrão, seja para qualquer lugar, esse padrão é meio uniformizado. No Brasil, houve uma rediscussão em 2017, com o lançamento dessa resolução do CRM de 2017, no qual ela faz alusão aos casos de evolução para a morte encefálica. Então, conceitualmente, morte encefálica é definida como a cessação total e irreversível de todas as funções cerebrais, tá? Inclusive as do tronco cerebral, de maneira irreversível. Então é cessação de toda atividade neurológica supraespinhal, tá? Lembrando que o paciente mesmo em morte encefálica ele pode ter reflexo medular. Isso não quer dizer atividade cerebral. Então, todo paciente que você desconfia que ele está evoluindo para um coma aperceptivo, para um coma arreativo, em que você há a suspeita de cessação de atividade neurológica supraespinhal, você tem que acender a luz de alerta e pensar em formulação do protocolo de morte encefálica. Isso é obrigatório, isso é compulsório, tá, gente? Isso não é uma questão de escolha sim ou não. Então, uma vez diagnosticado, levantada a hipótese e a suspeita de morte encefálica, a gente, por lei, é obrigado a proceder à abertura de morte encefálica na presença suspeita de cessação de atividade neurológica supraespinhal. Claro, lembrando, sempre atentar para os casos reversíveis. Estou falando de cessação de maneira irreversível. O seu diagnóstico primeiro é clínico, como eu acabei de falar. Ele surge através de uma suspeita dessa cessação de atividade neurológica, tá? E com isso é importante você definir o exame inicial, para daí em seguinte você ter os caminhos a serem adotados e, por último, verificar os casos elegíveis a possíveis doador, tá? Então, o diagnóstico, primeiramente, ele é clínico, importante isso para permitir a doação de órgãos para transplantes. Então, a finalidade é, primeira coisa, identificar o momento em que deixa de existir a atividade cerebral, o que caracteriza a morte, caracteriza o término da vida. E naqueles pacientes elegíveis à doação, você iniciar um protocolo para avaliação de caso a caso, inclusive saber em concomitância com a família se eles são favoráveis ou não à doação, tá? Os estudos complementares, eles são úteis após o exame clínico para a confirmação da morte de maneira irreversível, tá? Então, sempre o procedimento ele vai ser aberto com o exame clínico.
Posteriormente, nós fazemos os exames que são complementares, sejam ele atividade cerebral através do eletroencefalograma, atividade vascular cerebral através do Doppler transcraniano e outros exames que são menos importantes, são menos utilizados no nosso país pela dificuldade de manejo. Então, os exames complementares eles não substituem o exame clínico, tá? Sempre a abertura vai ser pelo exame clínico, que mostra de forma inequívoca a ausência de reflexo, a ausência de atividade cerebral confirmada, a ausência de atividade metabólica ou elétrica através do exame secundário. Os procedimentos para diagnóstico de morte encefálica, eles devem ser iniciados em todos os pacientes, como eu repeti ainda há pouco, em todos os pacientes em que você verifica o coma não perceptivo, isso é, a ausência de atividade supraespinhal, tá? E incluindo funções de bulbo. Então, esse paciente ele precisa ter também lesão de bulbo, questão de apneia. Dentro do exame clínico, um dos testes que a gente faz é o teste de apneia. Critérios para abertura do exame clínico. Presença de lesão encefálica de causa conhecível, irreversível e capaz de causar morte encefálica. Seja um AVC de grande monta isquêmico hemorrágico, um TCE, uma PCR, que você sabe que o paciente ficou muito tempo em anóxia. Então, precisa existir a presença de uma lesão encefálica. Simplesmente, pessoas não ficam reativas do nada. Tem que ter uma causa justificadora. Então, isso é um fator que é de suma importância ter a presença dessa lesão. Pesquisar todas as fontes tratáveis de coma, tá? Para que não possa confundir o diagnóstico ou dificultar ele. Lembrando que aqui nós vamos ter a questão pós-PCR, você tem um período de latência cerebral, intoxicações por algumas drogas, inclusive os barbitúricos, principalmente o coma barbitúrico, ele simula muito morte encefálica, hipotermia também é outro fator que simula morte encefálica. Então, tendo a presença de lesão conhecida, afastando fatores que possam confundir o diagnóstico, você vai para o período de observação desse paciente. Tá? Com a nova diretriz de 2017 do CRM, o período de observação mínimo em hospital ele passou a ser de 6 horas, tá? Quando a causa primária não for encefalopatia hipóxico-isquêmica. Tá? Antes nós tínhamos que esperar 24 horas de atenção hospitalar para a abertura do protocolo. Agora não, sabendo causa, sabendo o que levou aquilo, com 6 horas de observação, a gente já está autorizado a abrir o protocolo de morte encefálica. Tá? Quando o paciente vem pós-PCR revertida, a gente precisa esperar 24 horas, tá? Fazer as medidas pós-PCR e observar. Após 24 horas, mantém o coma perceptivo, a gente está autorizado a abrir o protocolo de morte encefálica. Temperatura corporal, tá? A hipotermia é um fator que faz redução da atividade cerebral, redução do consumo de oxigênio. Então a gente tem que ficar muito atento a questões de afogamento, questões de hipotermia, em que o paciente está com a temperatura corporal abaixada. Isso é obrigatório, não pode ser aberto o protocolo com hipotermia. Temperaturas abaixo de 35 graus não é aceito o protocolo, tá? Então, temperatura superior a 35 graus, saturação arterial de oxigênio acima de 94, pressão sistólica igual ou maior do que 100 e a pressão arterial média igual ou maior que 65 para adultos. Existe uma exceção para isso aqui, que é para crianças, tá? Mas isso a gente não precisa decorar, porque no próprio protocolo, pela idade respectiva, vem qual a pressão esperada. Inclusive, também o tempo de observação para crianças é diferente. Então, na própria ficha do protocolo de morte encefálica, ele vem especificando até 6 meses, de 6 meses até 2 anos, a partir de 2 anos. Então, isso já vem na fichinha, a gente não precisa se preocupar em decorar. Apenas saber que existe essa diferenciação, tanto do tempo de observação, do coma perceptivo,
quanto também da questão da pressão. Lembrando que o bebê ele vai ter uma pressão diferente da nossa. Tá? Isso para a abertura do protocolo. Como eu falei, até 5 meses incompleto, a gente considera como sistólica 60, PA média de 43 para o bebê, e por aí vai até ele atingir a idade compatível com o adulto. Tá? Então, na criança, você tem que estar atento a essa questão da pressão arterial, que ela é diferente. Mas isso no próprio formulário já vem especificando. É obrigatória a realização mínima dos seguintes procedimentos: pelo menos 2 testes clínicos, tá? Com intervalo entre um e outro, intervalo de 1 hora entre um e outro. Teste de apneia, que é a ausência de movimento respiratório em condição de retenção de CO2. E por último, o teste complementar. Então a gente sempre segue essa sequência. Exame clínico, existe um formulário, esse formulário ele é preenchido, a identificação precisa ser precisa, nome do paciente, RG, hospital, número do prontuário, isso nunca pode falhar. Lembrando que nós vamos estar lidando com um término de vida, para que isso não incorra depois em algum tipo de complicação legal para o médico. Tá? Todos os testes que nós fazemos, a cada evento que você faz, são 2 exames clínicos. Então, você faz o primeiro exame clínico, você anota a hora, a data que foi feito, a condição clínica do paciente e você faz o exame clínico. Exame clínico são testes reflexivos de pares de nervos cranianos. Por que nervo craniano? Porque ele está supraespinhal. Então, se ele não tem atividade, é sinal que o centro neurológico está inativo. Terminado o exame clínico, a gente faz o primeiro exame clínico, a gente faz o teste de apneia. Tá? O teste de apneia ele é feito com primeiro uma hiperoxigenação até atingir uma PaO2 aproximadamente em torno de 200. Instala-se uma fonte contínua de oxigênio, seja na cânula endotraqueal, seja na cânula traqueal, seja em qual dispositivo ventilatório o paciente estiver, e observa-se por 10 minutos se vai haver incursão respiratória. Quando você fizer meia hora da ventilação com oxigênio a 100%, você colhe a gaso e verifica se a PaO2 está acima de 100 e se o PCO2 está próximo da normalidade, algo em torno de 35. Então essa é a gaso inicial. Desligado o ventilador, colocado uma fonte contínua de oxigênio, você vai esperar 10 minutos. Havendo movimento respiratório, você considera o teste como interrompido, o paciente ainda tem reflexo de bulbo, ainda tem centro neurológico de respiração. Não havendo reflexo, você colhe a gasometria e retorna o paciente à ventilação e vai avaliar a gasometria. Se houver um incremento em torno de 20 pontos no PCO2 e o paciente não obteve movimento respiratório, ele é considerado como positivo para morte encefálica. Feito isso, o primeiro exame clínico e o teste da apneia, existe um órgão verificador que ele é externo ao serviço. No caso, a gente responde para a OPO de Campinas, que é a organização que controla, coordena a captação de órgãos. A OPO vai checar seu exame, vai checar a gasometria e vai validar. Uma vez validada a gasometria, validado o exame, você está apto a fazer o segundo teste clínico, tá? Nos mesmos moldes do primeiro teste. Marcar a hora, marcar todos os sinais vitais do paciente. Sempre tem que ser 2 examinadores independentes, tá? Quem faz um teste não faz o outro. E as pessoas que fazem os testes não podem estar relacionadas a nenhuma equipe de transplante ou serviço de transplante, para que não ocorra conflito de interesses. Tá? Pode? E um deles tem que ser neurologista, ou um neurocirurgião, ou um intensivista ou emergencista. Pela nova determinação, antigamente um precisava obrigatoriamente ser neuro
e tinha um intervalo de tempo. Agora o intervalo de tempo baixou para 1 hora, o CRM determinou o quê? Pelo menos um dos médicos tem que ser especialista. Especialista pode ser em neurologia, em neurocirurgia, pode ser intensivista, pode ser cardiologista, especialidades que estão acostumadas a lidar com paciente grave, com paciente crítico, que tenham essa percepção. O segundo médico não necessariamente precisa ser especialista, mas ele precisa estar habilitado. De que forma você habilita o médico? Ou através do curso que o CRM oferta de verificação de óbito, ou através da realização sucessiva de testes de morte encefálica assistida por um especialista. O CRM ele considera que você é apto a partir de 10 realizações. Então você tem capacidade de fazer uma avaliação sua, tá? Então, antigamente não. Antigamente você tinha que ter um neuro especificamente. Isso atrasava muito o diagnóstico. Em cidade interior que não tem neuro. Então você acabava ficando com o diagnóstico retardado. Agora não, basta ser um especialista que tenha habilidade com paciente crítico. E o segundo pode ser um médico que tenha habilitação ou pelo curso do CRM ou pela própria prática clínica. É no mínimo 1 ano de experiência, né? Oi? Pacientes Na verdade, eles consideram como 10 exames. Não tem uma obrigatoriedade. Tem o curso que você pode fazer direto no CRM, esse curso é online, inclusive, se você não médico, você pode fazer, ou você participa de 10 verificações de óbito. Isso. Bom, é obrigatória a realização mínima dos seguintes procedimentos, como eu acabei de falar, 2 exames clínicos que confirmem o coma não perceptivo, ausência de função de tronco. O teste de apneia, como eu acabei de explicar, e o exame complementar sendo validado os dois pela OPO. A OPO é quem vai se encarregar de determinar qual que vai ser o exame. Aqui na nossa região, a OPO de Campinas, ela normalmente disponibiliza o Doppler transcraniano, feito por um neurointervencionista que tem habilidade em Doppler, ou o eletroencefalograma. O responsável vem até o leito do paciente, realiza o eletroencefalo e verifica, constata o silêncio eletrocardiográfico ou a ausência de fluxo a partir da cerebral média, a partir do bulbo carotídeo. Como eu falei, o exame clínico deve demonstrar de forma inequívoca as seguintes condições: coma não perceptível, a ausência de reatividade supraespinhal, que são os reflexos fotomotor, córneo palpebral, óculo cefálico, vestíbulo calórico e o de tosse. Vocês sabem quais que são essas avaliações que a gente faz? Tá. Serão realizados 2 exames clínicos por médicos diferentes, como eu acabei de falar, um capacitado, um especialista para determinação, intervalo entre eles de 1 hora, já pode ser feito o segundo exame. Atenção para as crianças menores de 2 anos, o intervalo entre os 2 exames varia conforme a faixa etária, tá? Aqui novamente cai na exceção da criança. Diferente do adulto, o intervalo para eles é maior, tá? Acima de 2 anos, o intervalo mínimo passa a ser igual ao de adulto, de apenas 1 hora. O teste de apneia basta ser realizado apenas uma vez positivo, ele é considerado como finalizado. Aquilo que eu falei, uma presença de uma hipercapnia, uma PCO2 maior que 55 e o paciente não apresentar. Pacientes retentores de CO2 DPOC, a gente considera um acréscimo de 20 pontos da gase inicial. Então, se ele é um DPOC que ele já retém cronicamente, tem uma PCO2 de base de 45, por exemplo, você considera um acréscimo de 20 pontos. O exame complementar deve se dar de forma inequívoca nas seguintes condições: a ausência de perfusão sanguínea encefálica, que é através do Doppler transcraniano, ou a ausência de atividade metabólica, que é através de marcadores. Comumente a gente não faz, que nem todos os hospitais nossos disponibilizam esse tipo de exame e não tem como transferir o paciente para fora para fazer. E a ausência de atividade elétrica, que é através do eletroencefalograma, tá? A escolha do exame vai se dar pela situação que for mais
conveniente, no caso, mais fácil disponibilidade. O laudo do exame complementar deverá ser assinado e elaborado por um médico especialista naquele tipo de exame. Então, normalmente, geralmente é o neuro que faz, seja o eletroencefalograma, seja o Doppler, ele anexa. Os médicos que determinam o diagnóstico de ME ou os médicos assistentes dos pacientes deverão preencher a declaração de óbito com a data e horário da conclusão do teste, tá? Por que, gente, é importante ressaltar isso? Porque o paciente candidato a uma possível doação, ele às vezes aguarda 1, 2 dias até a captação. Então, no momento da captação, o preenchimento da DO é com a data e horário da conclusão do teste de morte encefálica. Tá? Nos casos de morte por causas externas, no caso de acidente, lembrar, acidente, morte externa, trauma, causa suspeita de causa violenta, sempre é IML. A determinação de ME e a captação não inibe. Nos casos de morte externa, quem vai preencher a DO é o médico do IML, baseado no seu exame, na sua hora de conclusão do termo de morte encefálica, tá? Então, normalmente, quando é um trauma, por exemplo, é um trauma de crânio, vai captar, como nós tivemos recentemente, coração, rim, fígado, isso não necessariamente vai inviabilizar o exame. Então, você capta e encaminha o IML do mesmo jeito. E lembrando que causa externa, ela é atemporal, tá, gente? O paciente pode ter tido um TCE, ficou sequelado, no ano seguinte ele teve uma outra complicação, evoluiu para um sangramento, alguma coisa e faleceu. Não existe tempo, pode ser 1 ano, 2, 3, 10. Ela é atemporal, a causa externa. Precisa ir para o IML. Principalmente porque pode existir alguma questão jurídica envolvendo isso e você precisa determinar aquilo lá. Então, nunca preencham declaração de óbito em paciente de morte de causa externa. Constatada a ME, o médico tem autoridade ética e legal para suspender os procedimentos de suporte, tá? Isso quer dizer o quê? O paciente ele está em óbito, ele está em morte encefálica. Então, não se continua mais nenhum tipo de terapêutica. Quando você vai ter a verificação da morte encefálica, o primeiro procedimento que você faz quando você tem a suspeita de morte encefálica é chamar a família e informar a família que existem sinais e indícios que o paciente evoluiu para a morte encefálica e que serão iniciado o procedimento de testes diagnósticos para confirmação. Relate sempre em prontuário, a gente é obrigado a relatar em prontuário. Aventada a possibilidade de morte encefálica, comunicado familiares e aberto o protocolo de ME. Uma vez concluído o protocolo positivo, a gente vai chamar a família e vai comunicar à família que o protocolo foi concluído de forma positiva. Sim, ele está em morte encefálica. Neste momento, o protocolo concluído, a OPO sinaliza para você fazer a identificação. Geralmente, quando é em período de fácil acesso, eles encaminham o pessoal deles para fazer o primeiro contato e abordagem com a família. Até aqui, a gente não questiona a família em relação à doação, tá, gente? E quem vai determinar se o paciente é elegível doador é a OPO. A OPO é quem determina se a idade confere, pela idade as patologias se são conferentes ou não para possível doador. Daí em diante eles vêm abordar a família. Quando eles não podem abordar a família, eles solicitam que a gente aborde. E para a família a gente vai esclarecer que existem 2 caminhos a serem traçados. No caso de um possível candidato à doação, elegível candidato à doação, a gente vai seguir com a terapêutica até que haja todos os exames preliminares e possa ser feita a captação.
No caso da negativa, da não compactuação com a doação, o que é um direito da família, isso a gente não pode intervir nem sugestionar, tá? É antiético a gente sugestionar, isso é um direito de livre escolha. Se a família não for adepta à doação de órgãos e tecidos, neste momento encerra-se toda a questão médica. O paciente está em óbito e é retirado toda a assistência dele, inclusive desligando o ventilador, desligando tudo. O paciente está falecido. Bom, questões relevantes à constatação da morte encefálica. A primeira delas, não retarde a constatação da morte encefálica. A gente não pode. Segundo, enquanto a gente não conclui a morte encefálica, o protocolo, a gente não pode desassistencializar o doente, tá? Isso é muito comum, muitas vezes o paciente está em choque, começa a perder sinais neurológicos, começa a ficar coma perceptivo e as pessoas começam a achar, vai morrer, não. Gente, diagnóstico de morte é somente com o protocolo concluído, tá? Concluído com sucesso. Então, assim, antes disso, nós temos obrigação legal de continuar fazendo investimento total neste paciente, porque, primeiro, ele não foi considerado ainda em óbito, tá? Segundo, ele pode ser um potencial doador e você vai estar minando a chance de salvar várias vidas que poderiam depender desses órgãos desse paciente. E aí a gente tem alguns cuidados que a gente precisa adotar em relação ao potencial doador. A gente chama de medidas de preservação de potencial doador, tá? Pensando em alguns órgãos específicos principalmente, a gente sempre tenta deixar este paciente euvolêmico. Pode perguntar. Por exemplo, caso a família não queira que desligue os aparelhos e tudo mais e queira deixar o paciente lá com alguma esperança que algum dia ele vai acordar, pode eu ter um protocolo do hospital que exige que desligue tudo e que não vai poder manter ele lá? Na verdade, isso foi inclusive questão de prova de prova de título de especialista nossa. Independente de qualquer crença, independente de qualquer apego, isso é uma determinação legal, isso é um conceito mundial, isso tem força de lei, tá? Então, assim, uma vez concluído o diagnóstico de morte encefálica, validado pela OPO, tá? E tem que estar validado, o paciente ele está em óbito, isso é irreversível, isso é inegociável. Tá? Então, infelizmente, aí, como você viu aqui, ó, o paciente tem autoridade ética e legal para a cessação. Tá? Então, assim, não é uma questão de opinião. Isso aqui, por isso que foi feito todo esse estudo ele é amparado em várias diretrizes mundiais, porque uma vez estabelecido o diagnóstico de morte, ética e legalmente, a gente está autorizado e é obrigado a encerrar o procedimento médico. Mesmo que a família questione, mesmo que a família... Isso aí já é ponto pacificado. Ô, professor, só uma dúvida. Então, a gente comunica o paciente, ou a família do paciente que ele foi óbito, e qual é o momento que você fala do transplante? Repete. Foi constatado o óbito do paciente e em qual momento você fala para o familiar sobre o transplante? Uma vez constatado o óbito, a família tem que ser avisada da abertura do protocolo. Uma vez que você suspeita da morte encefálica, você tem que chamar a família e comunicar à família que existe essa suspeita fundamentada em tais e tais sinais. Tá, nós somos obrigados a esclarecer todas as etapas, não sim, é isso? Tá. Sim. E está comunicando a família entendeu? Então eu chamo a família, tenho que explicar que existe o forte indício desse paciente ter evoluído para morte encefálica
e que nós abriremos o protocolo de morte cefálica e que o protocolo é constado de 2 exames clínicos diferentes, por 2 médicos diferentes, validado por um teste de apneia, validado por um terceiro médico que vem de fora fazendo exame complementar, e que isso tudo é a questão ética e segura, que uma vez confirmada a morte encefálica, ele está em óbito. Então a gente procede o teste de morte cefálica. Concluído com sucesso, feita a constatação da morte encefálica, você chama a família e comunica-os que houve a morte do paciente. O paciente ele faleceu do ponto de vista clínico. Não é que ele está grave, ele faleceu do ponto de vista clínico. E daí em diante, com a conclusão do protocolo, a própria OPO vai dizer se ela vem fazer o primeiro acolhimento. Geralmente, em condição satisfatória, eles vêm com o enfermeiro, vem com o psicólogo, conversa com a família e aborda o assunto. Até então, a gente não deve abordar o assunto, só depois que você concluir o protocolo. Concluiu o protocolo, você chama a família e informa, olha, ele faleceu. Temos a seguinte situação, ele pode ser elegível à doação ou vocês podem não ser favoráveis à doação e a gente encerra tudo. Se a família for concordante, a OPO vem, vai captar sangue, vai captar alguns exames, conversa com a família, acolhe a família e dá toda a assistência. Isso você tem que estar relatando em prontuário. Concluído o protocolo tal horário, comunica a família, explica a situação, família é favorável à doação. Legal, comunica o OPO. Família não concordante com doação, informo do falecimento, tal hora, atestado de óbito, causa, tal. Tá. E encerra seu E só a nível de curiosidade, quanto tempo a OPS para chegar até o hospital, geralmente? Varia, porque depende da equipe deles. Por isso que até a OPO concluir o protocolo, a gente tem que continuar, se ele for potencial doador, a gente tem que continuar com as medidas de potencial doador. Obrigada. Então, das medidas de potencial doador, você tem que pensar que você tem que preservar o máximo de órgãos possíveis. Lembrando que rim, fígado, pulmão, hoje se capta tudo. Pele, osso, tudo que for tecido biológico, a gente tem condição de captação. Então, a gente tem que deixar esse paciente euvolêmico para um pouquinho mais, para que a gente evite o excesso de droga vasoativa, para que não isquemie tecidos, para que alguns órgãos não sofram, como o rim. Cuidados com a hipernatremia. Falando em hipernatremia, lembrando que o paciente neurológico, ele comumente faz hipernatremia, ele faz distúrbios de ADH, então você tem que ter cuidado na hora da formulação do processo de verificação de óbito, tá? Salvo condição em que o paciente tem uma imagem hemorrágica, uma imagem de morte do tecido cerebral, você tem que ter cuidado com a anatremia. Geralmente a OPO mesmo ela já barra a abertura do protocolo quando ela pede os exames e você informa um sódio muito exagerado. A gente só segue com o protocolo se, por exemplo, for uma hemorragia maciça, um sinal de desvitalização cerebral. Aí o sódio ele é uma consequência e não a causa, entendeu? Porque a hipernatremia também pode levar ao rebaixamento do nível de consciência. Então, ficar atento à questão do sódio tem esse detalhe. Então, a questão, professor, antes de abrir o protocolo, pelo que eu estava estudando, até antes de abrir o protocolo, eu tenho que ter certeza que não tem nenhum fator confundidor. Isso. Né, antes de eu abrir de fato o protocolo. Isso. E o sódio é um fator, tá? Então, assim, hipernatremias severas pode levar ao rebaixamento do nível de consciência. Você tem que saber que a hipernatremia não seja a causa, ela pode ser a consequência. Uma lesão cerebral pode levar à hipernatremia. Tá? E aí ela não é a causa do coma. As drogas sedativas e hipnóticas você tem que desligar, esperar o tempo da meia-vida dela para que ela seja eliminada pelo organismo. Lembrando que os pacientes que estão em disfunção renal, ele pode ter um tempo estendido para a eliminação dessas drogas, tá? Atentar sempre à condição do paciente, não deixar esse paciente chocado, não deixar esse paciente mal perfundido, não deixar esse paciente hipovolêmico, não deixar esse paciente nem com hiperóxia, nem ele desaturando. Lembrar que se você tem perda das atividades neurológicas cerebrais,
você tem perda do hipotálamo, perda do neuroeixo. Então, uma das condições que você tem que repor é a suplementação do T4, tá? Na dose de 75 microgramas dia. Isso a gente precisa repor. Então, hidratação, melhor ventilação possível, menor droga possível, condição adequada do paciente, suplementar. E se o paciente for um paciente jovem, um paciente com pulmão bom, apto a pulmonar, eles indicam também que a gente faça doses de hidrocortisona, de até entre 200 a 300 miligramas dia de hidrocortisona, para melhorar a condição clínica do pulmão para transplante, quando o paciente é elegível a pulmão. Vamos passar agora para a folha de protocolo.